E aí, pessoal, tudo bem? Quem conhece Hub aí? Programou, pelo menos já ouviu falar dele. Razoável. Hub é bem diferente aliás, começando, vocês já devem ter ouvido falar de Ruby on Rails mais do que Hub. Vou começar falando a diferença entre os dois. Hub é uma linguagem de programação e Ruby on Rails é o framework feito em Hub que tornou o Hub conhecido. Hub foi criado lá no Japão e ninguém tomou conhecimento de Hub até que fosse lançado o Ruby on Rails. A gente vai falar só sobre Hub. As características. Hub é interpretado, não é compilado, como as linguagens que a maioria de vocês conhecem, Java, etc. Ela é dinâmica, mas apesar disso é fortemente tipada e completamente orientada ao objeto. A gente vai falar um pouquinho de sintaxe aqui. Não precisa de parênteses nem de ponto e vírgula. Para chamar método é ponto, que nem Java. Variável local não precisa de nenhum símbolo. Define classe, abre com um end ao invés das chaves. Para definir método é um def. Não é indentação obrigatória que nem Python, então você é livre para fazer o que você quiser. A herança é um sinal de menor ou igual, o return também é opcional. Isso aqui é só para começar a falar das características dela. If, else if, else end. É assim. Vamos lá. É o CIF? É o CIF. Tipagem implícita. O que isso quer dizer? Eu não preciso declarar o tipo da variável. Isso aqui eu estou atribuindo uma string, eu não preciso declarar que é string. Dinâmico. Eu posso mudar o tipo da variável de string para inteiro sem precisar dizer também. Fixe num, a classe é um inteiro pequeno. E tipo, a gente não tem tipo, né? A gente tem classe. A gente fala tipo mais por força de expressão, mas é tudo classe. Não existe tipo primitivo. Tipagem forte é que você tem que explicitamente converter um tipo para o outro. Ele não faz tipagem, ele não converte um tipo para o outro para fazer operações. Eu tentei somar um número numa string e não consegui. Na verdade, essa soma aí é um método, não é um operador. Tudo é objeto. True, false, new, um array, um número é objeto, tudo tem classe. Até a classe, que é o fix num, que é o número da classe, também é objeto, que tem uma classe chamada class. Ou seja, tudo mesmo é objeto. E com isso, tudo vira método também. Somar, multiplicar, dividir, até comparar, é tudo método. Isso aqui eu escrevo assim porque é mais legível por nós, mas eu posso escrever assim. 2 ponto mais, abro parênteses, chamo 3 ponto vezes, 4 ponto dividido, ponto igual. É tudo método, tudo. Até a atribuição de getter e setter no objeto também é método. Eu tomei aqui um exemplo mais extremo possível. Eu tenho um array que eu quero atribuir na posição 1 uma string. Isso aqui é um método. É o método ponto, colchete igual, que aceita dois parâmetros, o índice e o conteúdo. O operador é só açúcar sintático que a gente fala, para conseguir deixar bem legível, porque na verdade por trás é tudo método. Bloco de código é uma das características bem marcantes de Hub. Você consegue passar bloco de código como se fosse cidadão de primeira classe pela linguagem. É um objeto, naturalmente, o bloco de código é um objeto que você pode passar para lá e para cá. Em Java, por exemplo, quando você quer implementar um callback, você tem que implementar uma interface, criar uma classe anônima, tudo isso porque você quer um pedaço de código. Por exemplo, aqui a gente declara um clique 3 vezes para passar um pedaço de código. Em Hub isso seria assim. Com um clique a gente passa o código aqui. Tudo que está entre do e end vai ser um código que é passado como objeto para o recebedor, que é o objeto button. O que é aquele módulo de V? Isso aqui são os parâmetros, exatamente. Para esse bloco de código, ele vai ser chamado quando decidido pelo objeto. O button recebeu isso aqui como parâmetro, é um objeto. Ele pode gerenciar esse parâmetro dentro dele. E ele vai chamar esse parâmetro com os argumentos que são definidos por contrato entre os dois, mas não é explícito isso. Aí o button, quando o usuário clicar, vai resolver chamar o bloco com o argumento V, que sei lá o que é para ele, pode ser a view, o que seja, depende da implementação de cada coisa. Outra característica da linguagem são os mixins. Os que já viram já sabem que herança múltipla tem muito problema. Né? Você tem muita ambiguidade com herança múltipla, etc. A solução do Hub para isso foi: não vamos suportar herança múltipla, herança simples, mas a gente vai dar os mixins. Aqui nesse caso eu peguei um exemplo bem concreto. A gente está criando uma classe book. Isso aqui é um atalho para getter e setter, para não precisar definir método.
Por exemplo, a TTR-Reader é só um getter. Aí eu posso chamar com um objeto dessa classe book, eu posso chamar objeto.title. Aí vai retornar o valor da variável title. Isso aqui é variável distância, com arroba. Vai retornar o valor do arroba title. Se eu tivesse escrito a TTR-Writer também embaixo, title igual, novamente, title igual é um método. Eu não estou fazendo, não é um operador não é um operador de atribuição, estou chamando um método. Aí se eu fizesse .title igual, ele ia receber o título e ia atribuir a variável title. Então, só que aqui eu não preciso do writer. E um atalho para o writer e o reader, que é o getter e setter ao mesmo tempo, é accessor. Como é que não está aqui e não precisa? Que seja, isso aqui é só para saber que .title vai retornar o valor de title. Esse construtor, eu passo o título, ele bota na variável e eu implemento um único método, que é o menor igual maior a outro livro. Aí nisso ele faz a comparação dos títulos dos livros. Title é menor maior igual que book.title, que é o outro livro. Aí eu incluo o mixing comparable, ou seja, ele é comparável. Com isso, eu vou ganhar todos os métodos de comparação que a gente conhece. Menor, maior, igual, igual, menor, igual, maior, igual. Aí um caso concreto dessa aplicação é isso aqui. Eu estou criando um livro, cujo título é A Livro. Outro livro, A Livro, mesma coisa. E um Z, cheio de Z, para mostrar bem a ordem entre os dois. A é maior que Z? Mentira, porque ele vem antes. Ele é com A, ele é com Z. A é igual a Z? Não. Mentira, porque as strings não são iguais. A é menor que Z? É, ele vem antes. Começa com A e começa com Z. E A igual a 2? É, porque A Livro é o título deles. Você vê bem implementado o que eu escrevi naquele método, que é a comparação só do título dos livros. E tem, com isso, com esse poder todo que a gente vê com essa flexibilidade toda do Hub, a gente pode implementar coisas bem legíveis ao longo do framework. Por exemplo, eu trouxe exemplos do Rails, que é o maior uso de Hub, né? No modelo artigo, eu posso procurar artigos pelo nome, criando por um método que esse método não está declarado. Find by name, não existe def find my name lá dentro do framework. Quando ele vai chamar um método que não existe no objeto, ele não dá erro. Ele antes fala com o próprio objeto, olha, esse método aqui não existe. Como? Através de um método especial chamado method_missing. Você define na sua classe def method_missing, aí todo método que não existir vai parar no method_missing para você tratar. Uma das formas que o Rails fez para tratar isso é os métodos que não existem começam com find by, ele pega o final do nome e faz uma procura com o final e a sua query de procura. Outra consequência da dinamicidade do Hub é que a gente pode, por exemplo, aqui em Active Record Base, isso aqui também é um objeto. Dessa forma, os métodos desses objetos ficam disponíveis para as subclasses implementadas. Ou seja, belongs to é um método definido em Active Record Base. Has many é um método definido em Active Record Base. Com isso você consegue implementar todo um esquema de relacionamento de banco de dados dessa forma, extremamente simples. Um artigo pertence a um usuário e tem muitos comentários. Só isso já é suficiente para modelar o banco de dados inteiro. E uma outra brincadeira aqui, que é que você, com esse poder todo, também pode se tornar um caos, né? Porque dependendo do programador, você consegue fazer coisas inteiras em uma linha só. Isso aqui, por exemplo, o que ele faz? Ele pega 1000 números, sorteia aleatoriamente de 1 até 60 e imprime os 6 mais frequentes. Aí como é que ele faz isso? Ele chama um método inject, que é da classe array. Bom, primeiro, eu crio um array com 100 mil números aleatórios. Aí chama inject. O que inject faz? Você passa um objeto para ele e você recebe no final esse objeto. Ele vai iterando a cada elemento do array e você vai devolvendo esse objeto. Você vai modificando o objeto que você passou inicialmente e vai modificando ele ao longo das iterações para no final ele retornar para você. Aí nesse caso eu estou passando um hash. Aí eu vou receber, tá vendo o bloco de código aqui, aquele do barra argumento barra end, a mesma coisa que abre chave, barra argumento, barra, fecha a chave no final. Isso tudo para escrever em uma linha só. Eu podia colocar do end aqui, só que numa linha só a gente prefere chave. Aí eu recebo o hash de cada elemento do array, ou seja, esse i é o meu número, que eu estou iterando no array, dos números aleatórios, esse hash é esse hash inicial que eu passei. Aí basicamente o que ele faz aqui, é ele faz com que o hash é um hash map. O índice do hash map vai ser cada número aleatório. E o valor dele vai ser o número de vezes que ele repetiu. O valor default é 0 quando eu criei o hash. Aí com isso eu tenho mapeado cada valor
de 1 até 60 nas chaves e o valor de cada isso é o número de vezes que ele se repetiu. Aí o que eu faço? Eu inverto chave-valor, chave vira valor, valor vira chave, sorteio, porque agora eu estou sorteando do menos frequente para o mais frequente, reverto a ordem, ou seja, do mais frequente para o menos frequente, pego os 6 primeiros, itero sobre cada um deles e exibo na tela. É isso. Alguma pergunta? Claro, né?